É sério.podcast. Oferecimento: Prefeitura de Maceió, cidade de todos nós. Oi, oi! E aí, como vocês estão? Eu espero que bem, porque é hora de mais um episódio do É sério.podcast e desde já eu agradeço a você por seguir o nosso canal e também as nossas plataformas de podcast, não só aqui pelo YouTube, mas também pelo Spotify e pelo Deezer, tá certo? E compartilha o nosso conteúdo, tem muita coisa bacana lá, com certeza você vai encontrar algo interessante, tá certo? Como o assunto de hoje. Pois é, você já ouviu falar de uma área chamada engenharia diagnóstica? Eu fiquei muito curiosa e foi exatamente por isso que eu convidei para vir aqui no estúdio o engenheiro diagnóstico, o Henrique Crespo, que já está comigo aqui. Oi, Henrique. Opa, eu que agradeço o convite. E aí a gente está aqui para desmistificar, né? O que é engenharia diagnóstica, quais são as vantagens de você entender um pouco de problemas, né? Que na verdade você vai entender de manifestações patológicas. E daí a gente vai trocar bastante ideia aqui para a gente esclarecer isso aí. Então vamos lá, perguntinha básica para a gente começar. O que é a engenharia diagnóstica? Vamos lá, pessoal. Tá? A engenharia diagnóstica ela é desenvolvida principalmente por engenheiros civis, né? Na área de construção civil. Então a engenharia diagnóstica nada mais é uma área da engenharia civil onde você consegue identificar todos os problemas, vamos botar assim. Você consegue identificar todas as manifestações patológicas, tá, tecnicamente falando. Então, manifestações patológicas, para o leigo, problema. Sim. Então a gente consegue identificar todos os problemas, a causa raiz dos problemas e principalmente gera recomendações técnicas para tratamento. Então você imagine que a engenharia diagnóstica ele é um check-up geral da edificação. Como a gente vai no médico, você vai no clínico geral, estou com uma dor aqui, uma ali, então a mesma coisa ele vai direcionar e para vários estudos dessas dores. Na engenharia diagnóstica para edificações, a mesma coisa. Então existem inúmeros sistemas na edificação, como o sistema de impermeabilização, sistema estrutural, entre outros, que se degradam ao longo do tempo. E o engenheiro que tem uma especialização na parte de patologias das construções, ele consegue identificar qual é a causa raiz daquele problema e gerar recomendações técnicas. Aí vamos abrir um parêntese aqui, tipo, para exemplificar para o pessoal de casa. Você mora num prédio, né? Aí de repente lá na garagem lá do subsolo você viu alguma coluna que tem aquele ferro exposto, né? Ali não é só questão da maresia, no caso nosso aqui da região, que a gente mora na região de litoral, mas deve ter alguma coisa que provocou aquele desgaste naquela coluna. É aí que entra, no caso, o seu trabalho. Exatamente. Então imaginemos que uma pessoa leiga chega lá e vê o que você viu. A armadura, que é o ferrinho, né? Ninguém se vai chamar de armadura, um ferro exposto e em processo de oxidação, enferrujando. Então ele está vendo o problema. Mas quando você chama um profissional qualificado que entende de patologias das construções, ele vai interpretar qual é a causa raiz daquele problema. Porque na verdade, se você chama um faz-tudo e coloca um cimentinho ali em cima para esconder, você está tampando uma doença grave com um band-aid, vamos fazer essa analogia. Então, quando você entende a causa raiz do problema, você gera o tratamento da maneira correta. Então, por exemplo, no caso, você está lá no subsolo, está vendo aquele ferrinho enferrujado, você pode avaliar se há infiltrações, porque na verdade, para que haja oxidação das armaduras, tem que ter algum catalisador, algum fator que venha a gerar, por exemplo, umidade, maresia, tá? O oxigênio tem água, então e vários outros fatores que corroboram para gerar a oxidação quando entra em contato com esse ferro, com essa armadura. Então, quando você tem esse conhecimento de patologias das construções, que são os problemas, você consegue identificar a causa raiz do problema e, por sua vez, gerar recomendações técnicas assertivas. Tá? Esse é o fio da meada em relação a você contratar um engenheiro
que entenda de patologias. E toda a construção, ela tem que ter um engenheiro que faça esse tipo de trabalho ou não? Olha, isso é uma pergunta super importante, porque você precisa entender que tudo se degrada. Então, um carro zero quebra. Então, um recém-nascido tem problema. Infelizmente, uma edificação não é diferente. Então, para cada sistema, para cada elemento colocado ali na edificação, tem uma garantia. Tá? E se você não fizer manutenções preventivas, conforme as normas técnicas indicam, esse sistema vai se degradar mais rápido e a vida útil, tá, vai diminuir muito. Então a gente tem que entender que garantia é diferente de vida útil. Quando você mantém uma edificação em dias, com suas manutenções, a vida útil dela vai aumentar muito. E aqui a gente tem uma área praieira, né, uma área litorânea, então a degradação ela é acelerada muito pela maresia, né, pela salinidade. Então a gente tem que cuidar. Então, como a gente cuida do nosso corpo, a gente cuida do nosso carro, a gente tem que cuidar das nossas edificações. Então, o correto é que essas construções tenham, pelo menos com um certo tempo, né, passe a ter essa avaliação de um profissional como é o da sua área. Exato. Aqui em Maceió, tá, tem uma lei municipal que obriga, tá, a fazer a inspeção predial conforme a idade do prédio. Existe uma norma técnica, que é 16747, que é de 2020, ela é nova, mas já está sendo bem utilizada, mas em Maceió desde 2012 tem a lei 6.145 que obriga toda edificação a realizar a inspeção predial conforme a idade do prédio. Sim. O que isso quer dizer? Prédios até 15 anos tem que fazer essa inspeção a cada 5 anos, prédios de 15 a 30 anos a cada 3 anos e acima de 30 anos a cada 2 anos. Por que varia esse período? Quanto mais velho, mais problemas vão se manifestando. Então a ideia é que você identifique os problemas, ranqueie eles, todos eles pela criticidade em termos de mais crítico e menos crítico, através de uma matriz de avaliação, e daí você gere um plano de manutenção. Então você vai fechando todos os ciclos, né, todos os pontos para manter a edificação em dias, que é difícil. E aí você também, digamos, você prepara um documento, faz algum tipo de laudo para fazer a indicação dos profissionais que vão atender aquele determinado problema, Sim. Seria isso? Então a gente faz a inspeção predial especializada, tá? É diferente da somente a sensorial. O que é a inspeção predial sensorial? É aquela que você só vê, que você sente, que você escuta, são os seus sensores. Entendi. Tá? Já quando você vai para a especializada, você utiliza de uma série de equipamentos que mostram os problemas, as patologias que a olho nu a gente não consegue ver. Tais como eu trouxe alguns aqui para vocês conhecerem logo. Então, quando você tem um problema estrutural, por exemplo, você tem que buscar profissionais qualificados em estrutura. Quando você tem problemas de infiltrações por falha no sistema de impermeabilização, tem que buscar empresas que tenham conhecimento em impermeabilização. Fachada é outro viés de profissão, né, de especialidade. Então, elétrica, hidráulica, tem todos os sistemas, você tem um profissional qualificado. Basta procurar no mercado alguém qualificado e que gere uma proposta assertiva conforme as orientações que estão no laudo. Aí, uma perguntinha que eu acho que você já deve ter ouvido muito isso. Nesses anos todos de profissão aí, de atuação no mercado, já teve aquele caso que você disse, eu não acredito que esse prédio ainda está em pé? Tem. Porque um erro estava grotesco ali, você não imagina como é que chegou naquele ponto. Inclusive, a gente está fazendo uma inspeção num prédio, em frente à praia, que está numa situação que ele não vai cair, não está para cair, mas assim, ele está num processo tão avançado de degradação do sistema estrutural que está preocupante. E eu já falei, olha só, pessoal, primeira coisa que você tem que fazer é a correção na parte estrutural. Que é que imagine, nossa estrutura, qual é a estrutura do corpo humano? Os pés, os ossos, pés, braços. Qual é a estrutura de uma edificação? Os pilares e as vigas, que é onde tem a parte das ferragens. Se ele está com o processo avançado de oxidação, ele se torna fraco. Sim. Imagine se a gente tem um problema numa perna, a gente vai ficar mancando. A mesma coisa a edificação. Então, tem vários pilares em processo avançadíssimo de oxidação, vigas. Esse sim tem que ter muito cuidado. Mas ele não começou assim. Foi a falta de manutenção que fez chegar nesse ponto. E gestões de síndicos
que não cuidaram da edificação, por falta de conhecimento principalmente, e querer economizar na maioria das vezes. Era isso que eu ia entrar. É muito caro para se fazer um serviço como esse, porque acho que deve ter etapas, né? Primeiro você chama o profissional, ele faz a avaliação, aí depois vai se executando aos poucos. E talvez por conta de valores ou até falta de informação é que as coisas não sejam feitas, né? Exatamente. Assim, é muito fácil de se identificar, de identificar se você quiser. Por exemplo, vamos fazer analogia. O seu carro está com o pneu furado. Você não vai levar na borracharia? Ele está com o pneu murcho, mas ele está andando. Você tem que parar, senão vai rasgar o pneu. A mesma coisa é na edificação. No seu apartamento está gerando infiltração da parte interna. Então você sabe que tem um problema na fachada. Tá? Se você está morando no último andar, na cobertura, e está molhando na parte interna do apartamento, você sabe que o sistema de impermeabilização está com problema, ou o telhado. Se você está com problema na parte de disjuntores do apartamento está desarmando, algo desse tipo, está com problema na parte elétrica. Então, a gente tem que parar de chamar sempre o faz tudo, que na verdade não faz nada, e chamar profissionais qualificados em cada área. Eu sempre digo, o condomínio, se ele tratar todos os problemas no início que ele se manifesta, o custo é muito menor. Isso se chama manutenção preventiva. Sim. A gente tem que ter a prevenção. Então, imagina esses monstros de prédios de 20 andares. Tudo é muito caro. Então, quando você vai juntando anos sem manutenção, uma hora a conta vai chegar. E a conta é muito maior do que se você ter feito manutenções preventivas ao longo dos anos. E colocar isso até como prioridade nas contas normais de um condomínio, por exemplo, né? Isso chama previsão orçamentária. Todo ano, no comecinho do ano, existe uma assembleia, acho que é a Assembleia Geral Ordinária, que é justamente para você apresentar a planilha orçamentária, as contas do condomínio. Você não pode ficar só assando e comendo. Então, alguns síndicos falam assim, olha, a minha gestão tem que ser boa se eu não subir a taxa de condomínio. Sim. E aí ele fica segurando a taxa de condomínio e tudo aumenta, a energia, a água, os problemas, o prédio vai ficando velho, os problemas vão juntando, e você acha que se você está pagando o condomínio, está tudo em dia. Que nós, na grande maioria, entramos no nosso carro, vamos trabalhar, deixamos o carro, subimos o elevador e nós nos preocupamos da porta para dentro. O prédio vai se deteriorando. Se você não tiver um síndico atuante, com certeza o seu bem vai estar se deteriorando de forma silenciosa. A gente costuma passar muito nos prédios, né, e ver os prédios com umas fitas coloridas, os quadrados ali, geralmente na fachada. Certo. O que é que significa aquilo ali? O prédio está com alguma infiltração? Grande parte desses prédios é a minha empresa que faz. Tá? Isso se chama um laudo de inspeção de fachada. Então, o que é que o laudo de inspeção de fachada você tem que fazer nesse caso? Quando a gente é contratado, a gente é contratado para identificar os problemas na fachada, as manifestações patológicas na fachada. Como é que você identifica e você marca através dessas fitinhas? Então, essas fitas elas servem para você marcar o local que está com o problema, quantificar depois os problemas através de uma equipe de engenharia e provar ao cliente que tem problema. Porque, na verdade, quando se começa uma relação de negócios entre o síndico e uma empresa, a princípio ninguém que se conhece. Então, para gerar credibilidade no que você está fazendo, você tem que marcar, quantificar, chegar para o síndico, ó, tá vendo que ele tem problema, ó o videozinho aqui, ó. Aí minha equipe ele sai filmando tudo e vai batendo, marcando, para justamente provar que tem problema. E a partir dali você vai fazer a manutenção. Teve um caso semelhante desse no prédio que eu moro, acho que há uns 2 anos, mais ou menos, vários moradores começaram a perceber, porque ele é um prédio, assim, a unidade que eu moro, ela é de esquina, sim, né? E aí a chuva do lado de fora estava infiltrando toda a parte da suíte, ficava aquelas bolhas, assim, sim, foi terrível. Então, lá vai prejuízo interno. Pois é, porque mofava... Mora aqui pertinho. Mofava guarda-roupa, cabeceira da cama, enfim, é prejuízo. Aí você olha o custo, o prejuízo. Para o condomínio. Todo mundo, na grande maioria, não quis gastar com uma boa manutenção, com um bom laudo de inspeção predial. E agora começou a gerar problemas nos apartamentos na parte interna. E quem tem que pagar? O condomínio. Exatamente. Então o custo se torna muito maior.
Foi Pra exatamente isso que aconteceu. Um armário, um guarda-roupa, uma cama. Mas ninguém pagou não, meu armário, viu? Olha, Ninguém pagou não, tá devendo aí. Agora, me diga uma coisa, Henrique, como é que foi essa tua descoberta para essa área da engenharia especificamente? Que a gente pensa em engenheiro civil, vou ajudar a construir os prédios e tal, mas especificamente na área diagnóstica. Olha, primeiro que é uma área que você precisa gostar, você tem que ser um 007, né? Você precisa estudar e gostar de problemas. Porque, na verdade, se você não gosta de problemas, você vai para uma outra área. Então, quando você vê os problemas e você se qualifica para interpretá-los, você só se torna um profissional diferente. Coisa que em Maceió, ele é escasso, como na grande maioria das cidades. A engenharia diagnóstica deu um boom nos últimos 5 anos, tá? Isso a nível Brasil, e hoje tem inúmeros cursos, inúmeras pós-graduações que você pode se qualificar. Então, para buscar entender de problemas. Então, eu acho que o primeiro de tudo é você gostar dos problemas. Tá? Então, eu gosto muito dos problemas. Eu não gosto de ter problema, eu gosto de problema dos outros. Tá, então, para ficar mais fácil de resolver. Né? Então, quando você estuda os problemas e você consegue, ao longo dos anos, investir em conhecimento técnico, em pós-graduação, em curso técnico, tá? De 2, 3 meses que você vai fazendo, você vai vendo que é uma área muito interessante, carente e interessante do ponto de vista financeiro e de retorno, porque como tem pouca gente que faz e os que fazem bem feito, tá? Hoje a gente conseguiu mudar a cultura, né? Eu falo que tem um grupo aqui em Maceió que quebrou essa cultura de não ter as inspeções prediais. Então a equipe continua investindo em equipamentos, continua investindo em conhecimento. Então eventos, hoje a nível Brasil a gente viaja, eu busco muito estar em contato com outros profissionais de outros estados para trocar de conhecimento, fazer network, e faz a diferença isso no nosso trabalho, porque gera credibilidade no que a gente faz. E hoje a confiança entre profissional e o cliente faz a diferença. Você está com 2 equipamentos aí, né? Isso. Eu achei bem interessante, isso aqui parece um rádio amador, mas eu sei que não é, e essa outra é o quê? Eu trouxe assim, alguns equipamentos, se eu trouxesse não ia dar aqui não é tudo que a gente tem não. Mas assim, a gente vem investindo ao longo dos anos em tecnologia. Tá? Tecnologia faz a diferença no mercado e principalmente diferencia você dos que só fazem as inspeções sensoriais. É aquela que você vê, que você escuta, que você sente, mas você não analisa através de equipamentos. Então, por exemplo, eu sou termografista. O que é termografia? A técnica da termografia nada mais é a captação da radiação infravermelha que transforma numa imagem térmica. Tá? Então, através desse equipamentozinho aqui, eu consigo interpretar N problemas, tá? Por exemplo, fissuras em concreto, esplacamento de revestimento de fachada, infiltrações. Se você vai para a parte da medicina, a medicina utiliza muito a termografia, porque ele consegue identificar pontos de luxação, por exemplo, que esquentam mais, então pela variação térmica. Se você vai na veterinária, a mesma coisa. Se você vai na energia eólica, a mesma coisa. Então assim, a termografia é uma técnica que está sendo utilizada em várias áreas de profissão. E eu invisto muito na parte de tecnologia. Então, eu tenho esse equipamento, eu tenho vários. Deixa eu pegar isso aí. Vamos lá. Eu tenho vários, mas assim, eu tenho um drone, por exemplo, com câmera térmica. Se você colocar ele ali, ó, tô lá. Vamos lá. Ah, tá. Então você vê por variação térmica, ó. Sim. Tá? Ele tá mais quente do que o ambiente do lado de cá, então ele tá mais clarinho. Entendi. Então, para você entender só a variação térmica. Se eu boto minha mão aqui, ó. Já fica. Tá, e isso você consegue identificar os problemas que o olho nu não vê. Como é que você conseguiria ver a variação de temperatura ali se não fosse através da termografia? E ali pega um sol danado à tarde. Aí você tá vendo o profissional que está na mesa ali vendo diferente. Você vê que se você colocar no freezer ele vai estar com uma corzinha escura. E aí aqui, por exemplo, 24, 25 graus, aí já sobe um pouquinho aqui, porque tem a luz. Você está colocando lá na cafeteira. Olha aqui, tá pegando aqui na cafeteira. Ó. Tá aí aqui vai diminuindo um pouquinho. Aí onde tem mais, porque é o corpo humano ali, né? Já começa. Então, interessante. É interessantíssimo. Só que não é só você comprar.
É saber fazer, utilizar, né? Exatamente. A termografia ela é uma técnica que você precisa estudar muito para você interpretar as informações no software. Então, eu venho ao longo desses 8, 9 anos estudando muito termografia, não só aqui em Maceió, como fora do estado. Em São Paulo tem uma empresa americana que dá cursos, tá, voltada para a parte de termografia. A gente costuma ver muito isso no exército americano, Exato. né? Exato. Aqui, essa técnica ela foi feita, ela foi inventada para a guerra, tá? Sim. Por quê? Se você consegue ver, lembra daquele filme Predador? Sim. Que ele via no escuro? Exatamente, ele estava vendo através de termografia. Quando você está hoje, a polícia usa muito isso nos helicópteros, porque à noite os meliantes estão ali escondidos e por termografia, por variação de temperatura, ele consegue ver lá na selva, no mato, eles escondidos. Então assim, a gente tem drones com câmera térmica, eu tenho 2, que justamente a gente faz os voos nas fachadas, mas é a mesma tecnologia que é utilizada na polícia, no exército, é a termografia. Então ela é de suma importância para que você saia do achismo e você consiga aprofundar a variação do problema. Então a gente usa muito termografia. Aqui tem outro equipamento que eu uso demais, a medição de umidade. Então aqui eu procuro muito infiltração. Ah, isso aqui é muito bacana também, ó, gente. Então assim, e tudo isso é investimento, tá? Tudo isso é investimento alto. São equipamentos importados, Isso. né? E aí você tem que ficar de olho em tudo quanto é feira, em simpósio, congresso, para poder ir atrás das melhores opções. A Né? última que eu fui foi agora em setembro, foi a ENAPAT, né, que é o Encontro Nacional de Patologistas, e depois teve o FEIPAT. É porque a gente pensa em patologista, a gente pensa em coisa de saúde, né? Do corpo. É porque a patologia ela vem da saúde, na verdade, tipo, é o estudo dos problemas. Então você vai estar estudando o problema em cada região. Então você, tipo, em cada profissão, né? Então você vai estar na medicina, você tem as patologias, tem na parte da veterinária, tem as patologias. Então, tipo, só que ali é o estudo. Quando você faz as avaliações patológicas, né, dos sistemas, você está estudando o problema. Então, você traz para a empresa. E quanto mais você estuda, mais você conhece de problema. E quando você conhece de problema de forma aprofundada, você consegue gerar recomendações técnicas mais assertivas. Essa é a função principal do engenheiro que trabalha com engenharia diagnóstica. É você entender do problema para gerar recomendações técnicas que vai resolver o problema. E não tipo, eu acho que é isso. Aí eu falo só, faça isso para ver se dá certo. Aí a Fabiola vai lá, gasta dinheiro e não dá certo. Aí vem o outro e fala assim, eu acho que é isso. Então, eu acho. Porque tipo, você está sendo sensorial. Você tá vendo de forma sensorial, você bota o conhecimento técnico, mas você não aprofundou a avaliação através de equipamentos, através de... acaba que o custo fica sendo dobrado, né? Então, essa é a diferença de você buscar... O que é que você sempre recomenda? Vai contratar um engenheiro diagnóstico, vai fazer um laudo, vá na empresa dele primeiro, vá no escritório, pergunta o que é que ele tem de equipamentos. Pega referências. Para que não dê... E eu sempre falo que o condomínio só tem uma tentativa, né? Só tem uma bala. Vê aquele tiro errado, vai ter que fazer taxa extra novamente, para a mesma situação. Então, entenda cada profissional, o que cada um entrega, para você sim fazer a contratação da maneira correta. A engenharia diagnóstica, ela consegue detectar ruídos dentro do prédio, de onde vem, de um apartamento para o outro? Sim. Porque, de repente, é o seguinte, a gente pensa que é o vizinho de cima que está arrastando o móvel, mas, de repente, é o vizinho do lado, né? E o som, ele vai reverberando. E, pelo que eu vejo, vai de cima ou de baixo para cima. É um problema no prédio dela. Olha, pois, eu acho que é tão comum isso, não é não, Henrique? Você tem uma série de sensores, né? Isso já é uma avaliação mais complexa pro lado da minha empresa, a gente não faz, mas você tem empresas que trabalham só com a parte de ruídos. Tem empresas que trabalham só com a parte de acústica. Sim. Tem empresa porque tipo tudo hoje até a norma de desempenho que tem lá seus pontos, que toda construção tem que ter um padrão X de qualidade, e nesse padrão X tem que absorver tanto de acústica, tanto de ruído e aí vai. Então tipo tem os padrões e você consegue provar através de equipamentos, tá? Que vai medir os decibéis, por exemplo. E de onde está vindo, né? O equipamento vai captando, você vai mais para perto, você vê que o ruído está sendo captado de uma forma mais fácil, vai mais para longe, você consegue sair
investigando, né, buscando de onde é. Eu não faço isso, mas tem equipamentos para isso. Me diz uma coisa, você faz essa questão do laudo e existem profissionais para fazer toda a execução desse trabalho? O mercado ainda está em crescimento para isso? Como é que você analisa hoje a situação, especificamente aqui em Maceió? Hoje eu tenho uma construtora, né? Então eu tenho 2 braços na minha construtora. O braço de laudos e perícias, que é a parte de inspeções, e o braço de obras. Tá? Então a gente hoje trabalha, a gente se especializou em impermeabilização e fachadas. Tá? Mas existem inúmeras outras áreas que são carentes, como a minha também. Tá? Então assim, o mercado está para todos. Eu digo que independente da profissão, você vai colher os frutos que você está aguando e plantando de acordo com o tempo que você tem de profissão. Não adianta você chegar assim, Henrique, como você começou com esse equipamento aqui? Eu vou dizer que não. Eu comecei com um celularzinho que tinha uma câmera termográfica bem fraquinha, há 9 anos atrás, e achei interessante aquela tecnologia. E eu comecei a estudar. E através do estudo a gente foi trabalhando, investindo em tecnologia, compra melhorzinha e você vai evoluindo. Então, para chegar no ponto desse aqui, a gente teve uma longa caminhada. Não só de investimento em equipamentos, mas investimento em conhecimento. Tá? Então, assim, o mercado tem para todos. Eu falo que o mercado tem por ruim, por mais ou menos, por bom, por muito bom, por excelente. Vai do bolso de cada um. Mas também você não espere andar de Ferrari e pagar por um Fusca. Com certeza. Então, assim, é o que eu sempre digo. O conhecimento é a chave do negócio. Mas não adianta você só ter conhecimento e não ter outras qualidades. Não investir na sua empresa, que você vai ficando para trás. Que hoje está vindo uma equipe muito forte, investindo em conhecimento, em tecnologia e empresa. Então, tipo, ainda tem mercado para muita gente. Maceió, comparando com São Paulo, é um bairro. Mas tem mais de 4.000 condomínios, vamos botar só a parte residencial. Eu não vou nem na parte empresarial, tá? A parte de prédios do governo, vamos só para a parte residencial. Tem mais de 4.000 condomínios. Nossa. Imagina, se tivéssemos 100 profissionais, divida 4.000 por 100, tá? Quantos condomínios seria para cada um? E não tem isso, não tem 10 profissionais qualificados. Tá? Tem os aventureiros, que aparecem, saem, aparecem. Agora, qualificados não tem. Então, assim, tipo, a qualificação vem ao longo dos anos. Tá? Tipo, como eu falei, com cursos, com pós-graduações, só de pós-graduação eu tenho 4. Então, tipo, mas eu inventei para fazer pós-graduação agora. Não. Eu venho ao longo dos anos estudando, acho isso aqui interessante, vou me especializar nisso. Até porque os equipamentos, né, eles vão se atualizando. Hoje, de repente, você tem um, amanhã já aparece um outro mais evoluído do que mais tecnológico ainda, que pode ajudar. E a questão da capacitação constante que você tem que ter. É igual um médico qualquer e aconteceu isso essa semana. Tipo, o meu presente de Natal foi um equipamento para minha empresa. Se mimou. Eu falei, rapaz, meu drone já tem 2 versões à frente. Eu vou comprar um drone melhor de presente de Natal. Me presenteei minha empresa. Mas por quê? Porque eu falei, olha, se eu estou precisando, eu vou me segurar um pouquinho da minha vida pessoal para investir na empresa. Lá na frente eu vou conseguir outros frutos melhores do que hoje. Então é isso que cada profissional tem que pensar. Ele tem que se deixar um pouquinho da tua vida pessoal em termos de compras por bel prazer e investir em conhecimento e equipamentos na empresa, para você colher melhores frutos lá na frente. É assim que eu penso há muitos anos e a sorte, né, entre aspas, está dando certo. Né? Que bom. Né? E vai dar sempre. Está dando, porque eu trabalho aqui na escala 7x7, né? Não tem 6x1, não é 7x7. 3x4, não tem essa história não. Porque, tipo, honestamente, você só ganha dinheiro, só paga as contas se você trabalhar muito. Pois não adianta. Isso vale para tudo, gente. Vale para tudo. O dinheiro honesto é o melhor que tem. Agora ele é suave. Henrique, muito obrigada pelas informações. Eu acho que de uma maneira muito didática você conseguiu explicar aqui para quem está acompanhando a gente a importância da sua área, né? E o quanto ela tem que ser valorizada pelos os síndicos dos prédios, as empresas administradoras também, para que a gente não venha lá ter, enfim, um prédio vai cair por causa de um detalhezinho que poderia ter sido resolvido pela engenharia diagnóstica. Perfeito. Tudo começa na identificação e na manutenção
da edificação. Quando você identifica os problemas lá no início, você consegue tratá-los de forma mais rápida, menos onerosa e aumentar a vida útil. Ok, Tá bom? Muito obrigada. Até a próxima. Pelo convite, Fabíola. Tchau, Até tchau. a próxima. Obrigado. Gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo grande no coração. Compartilha esse conteúdo, principalmente você que é síndico de prédio, de alguma empresa que administra condomínios e tudo. A prevenção ainda e sempre vai ser o melhor caminho, tá certo? A gente se vê no próximo episódio do É Sério Podcast. Até lá. Show de bola. É Sério Podcast. Oferecimento: Prefeitura de Maceió, cidade de todos nós. Réveillon Hope Spirits. Liberte seu espírito e celebre essa noite em alto estilo.